Sejam todos bem-vindos ao canal TVC EAHA. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre os povos degenerados, da pergunta 786 a 789. Na pergunta 786, mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, nesse caso, o progresso? E eles respondem: quando tua casa ameaça ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto essa não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Compreende mais o seguinte: eras pobres e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então um pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado não são os que constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficara vago e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. Nós nos lembramos então daquelas grandes civilizações que ocuparam a Terra durante um tempo, que tiveram um grande desenvolvimento científico, um grande conhecimento, grande sabedoria, que se destacaram na população da Terra e que de uma hora para outra desapareceram, dando lugar a espíritos, a populações de espíritos mais atrasados. O que aconteceu? Eles então estavam nos explicando que, na medida em que os seres evoluem, eles vão tomando lugar em locais, em planetas mais adiantados. E vão ocupando o seu lugar seres que ainda estão tão atrasados quanto o status do planeta. No nosso caso, estes seres mais desenvolvidos, eles se foram ou para os seus planetas de origem ou para outros lugares em aprendizado, em missões, em trabalhos. E ocuparam essa região ou essa população outros espíritos que vieram de menor consciência para fazer o seu progresso, para fazer o seu aprendizado. É onde parece que esse povo regrediu. Na verdade, essa transformação acontece, explicada através da doutrina espírita, pela transmigração das almas, pela reencarnação. Nós vemos que, na medida que nós evoluímos através das reencarnações, nós não voltamos àqueles estágios mais iniciais, mais embrutecidos, mas outros seres poderão tomar este lugar conforme a sintonia, conforme a oportunidade que o planeta, de o planeta os acolher, conforme o grau de evolução do próprio planeta. Assim, poderá acontecer também com relação a estes seres que estão de passagem, que estão em aprendizado. Tudo é uma transformação e todo esse amplo processo, ele pode ser apreendido melhor se nós estudarmos a doutrina espírita. Na pergunta 787, não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Existem aquelas raças que não querem, que se rebelam, que não querem o progresso? Há, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Essas raças de guerreiros, essas raças de dominadores, essas raças que vivem ou que viviam de invadir as populações e que ainda hoje também não se contentam com o seu território, estão sempre tentando expandir ou querer aquilo que o território vizinho tem, causando guerras e causando grandes desastres à própria humanidade. Então dizem-nos os espíritos que essas raças, que essas pessoas, que esses seres vão sendo aniquilados e que a transformação vai acontecer.
O progresso vai acontecer, o desenvolvimento moral vai acontecer, inevitavelmente, porque é da lei de Deus que esse progresso aconteça. Então, esses que teimam, esses que são os rebeldes, eles serão levados, de alguma forma, pelas leis divinas a despertarem. Na pergunta 787A, qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Então, o que é que vai acontecer com essas raças? Chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda, Deus não desiste de ninguém, porque um filho é rebelde. Ele sabe, ele vê em todos a perfeição. Ele sabe que este ser um dia alcançará a perfeição. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai dar oportunidades outras, muitas vezes em outros lugares, para que esses seres também despertem e evoluem por sua vez. Na pergunta 787b, assim, pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? E eles dizem que tu mesmo fosse, dizendo para Kardec, tu mesmo foste mais de uma vez antes de seres o que és. E assim todos nós passamos por esse estágio mais primitivo, pela antropofagia, todos nós um dia nos alimentamos de carne humana, fomos primitivos, fomos seres ainda muito infantis. Isso faz parte do desenvolvimento do aprendizado do ser. Ninguém é criado anjo, todos nós passamos pelos mesmos estágios no processo evolutivo. Na pergunta 788, os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Essa verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Assim como todos os povos têm o seu processo de nascimento, amadurecimento e desaparecimento, ele quer saber com relação aos que estão habitando hoje a Terra. E eles respondem, os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure, como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizarem com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol aos outros povos. Então, a humanidade vai se transformar de uma forma ou de outra, e isso a doutrina nos explica muito bem. Nós estamos vivenciando uma fase de transformação. Ao que parece, tudo está uma bagunça, mas na verdade, nós sabemos que a humanidade é dirigida pela espiritualidade superior e que tudo está em ordem e que Deus intervirá no momento certo, na hora certa, nas condições certas, para que os seres, as suas criaturas se transformem. Na pergunta 789, o progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Ele quer saber se vai haver uma só nação na face da Terra. Uma nação única não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. Cada povo tem seus hábitos, seus costumes, sua região geográfica. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à humanidade, os povos praticarão entre si a caridade, como também os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver à expensa dele. Muito menos de roubar o vizinho, de torturar
as civilizações vizinhas, de guerrear, de matar, de trucidar, como hoje nós ainda fazemos. Kardec faz uma nota. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e esclarecem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. Na medida que as pessoas vão despertando, elas sempre arrastam consigo outros, influenciam no desenvolvimento dos outros. De tempos a tempos, surgem no seio dela homens de gênio que lhe dão um impulso. Vêm depois, como instrumentos de Deus, os que têm autoridade e, em alguns anos, fazem adiantar-se de muitos séculos. Esse adiantamento ele vai acontecendo através dos missionários, através de seres que vêm, despertam a humanidade e dão um grande impulso ao desenvolvimento moral da humanidade. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante, moral e intelectualmente. Transformada a nação será mais ditosa neste mundo e no outro. Mas, durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Com a pluralidade das existências, é igual para todos o direito à felicidade, porque ninguém fica deserdado do progresso, podendo os que viveram ao tempo da barbárie voltar na época da civilização a viver no seio do mesmo povo ou de outro. Outra dificuldade, no entanto, apresenta aqui o sistema da unicidade das existências. Então, enquanto nós estamos entendendo o desenvolvimento humano através da pluralidade das existências, como ensina a doutrina espírita, fica fácil nós entendermos que o homem ele evolui, ele se desenvolve na medida em que ele vai reencarnando e que ele vai aprendendo. Porém, com a unicidade, com aqueles que acham que nós só vivemos uma existência, fica mais difícil de entender essa justiça. Porque, segundo esse sistema, a alma é criada no momento que nasce o ser humano. Então, se um homem é mais adiantado do que outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que merecimento tem esse homem que não viveu mais do que o outro, que talvez haja vivido menos para ser dotado de uma alma superior? Mas, diariamente morrem criaturas em todas as idades. Incessantemente se renovam na face do planeta de tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e outra desaparece. Ao cabo de 1000 anos já não há naquela nação vestígio de seus antigos habitantes. Contudo, de bárbara que era, ela se tornou policiada. Eles explicando, Kardec explicando que ao desenvolvimento saindo, o povo sai da barbárie e se adianta. Mas como que isso aconteceria? Que explicação nós daríamos a isso se a alma fosse criada no momento em que nasce e só tivéssemos uma existência? Como é que esse acúmulo de aprendizado iria acontecer e transformar uma sociedade em uma sociedade civilizada? Que foi o que progrediu? Foram os indivíduos outrora bárbaros? Mas esses morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados, mas se suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram, essas almas não existiam na época da barbárie. Comparemos esta teoria do progresso com a que os espíritos apresentaram. Então, essa teoria da unicidade das existências, né, de uma só existência, ela é falha para explicar a evolução da humanidade. Então, com o Espiritismo nós aprendemos que as almas, vindas no tempo da civilização, tiveram sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes. E vêm adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente. A cada nova encarnação, fazemos grandes aprendizados. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com o estado em que atualmente se encontram. Aqui se nos depara igualmente a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a Terra será ponto de reunião exclusivamente de espíritos bons, que viverão fraternalmente unidos.
Os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar, em mundos inferiores, o meio que lhes convém, até que sejam dignos de voltar ao nosso, então, transformado. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos anteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas, que voltam a viver em melhores condições e podem assim aperfeiçoar-se no abrigo da civilização. Desta forma, a doutrina espírita nos explica: todos nós passamos pelo processo de infância na humanidade, que é o estado de natureza, o homem primitivo, que se desenvolve, que aprende, que acumula experiências e que com o passar do tempo ajuda no progresso e no desenvolvimento da sociedade, de forma que hoje nós temos uma sociedade mais civilizada, desenvolvida mais intelectualmente do que moralmente, mas a moral também está se desenvolvendo. E a doutrina vai muito mais, ela nos explica, e nós vamos encontrar lá no último capítulo da Gênese, de que forma essa modificação da sociedade se fará, porque ela se fará. A transformação moral da sociedade se fará, porque vai haver o afastamento destes seres que não querem o desenvolvimento moral. Vai haver o afastamento deles da Terra, sendo encaminhados para mundos que estão mais condizentes com seu progresso espiritual. E lá eles então desenvolverão novos aprendizados, até que tenham condições de participar novamente de uma sociedade mais evoluída moralmente. Assim, nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.